Oi, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Hoje eu venho contar para vocês o meu testemunho de conversão, amém? E eu era uma pessoa de muita festa, andava muito em festas e gostava de tomar aquela cervejinha e gostava também de namorar, gostava muito de namorar e de tomar aquela cervejinha, né? E viajava muito para carnavais, para festas. E um dia, uma dessas festas, um desses carnavais, onde eu viajei para Salvador, quando eu cheguei do carnaval de Salvador, no ano de 2016, né, no ano de 2016, eu cheguei e minha mãe falou. Deus usou a minha mãe, a boca da minha mãe, para dizer: por que que tu não deixa tudo pelo teu casamento? Por que que mãe disse isso? Porque o coração de mãe não se engana. E porque o de Deus também não se engana. E ele sabia que o meu maior desejo, o meu maior sonho era ter o meu casamento. Mas eu não queria qualquer casamento, eu não quero qualquer casamento, eu quero um casamento que venha do Senhor. Eu quero um varão que venha do Senhor. Eu quero dar testemunho de matrimônio. E Satanás também sabia disso, então ele havia tentado impedir todos esses anos que aquele plano que não era meu, era do Senhor, fosse concretizado. E a minha mãe falou aquilo e aquela palavra ficou na minha cabeça. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu não vou conseguir parar de beber e de namorar. Eu não vou nem tentar, porque na minha cabeça eu tinha. Eu não vou falar uma coisa para Deus que eu não vou conseguir, porque toda vida eu gostei de ter palavra. Toda vida eu gostei de ter compromisso com as pessoas, imagine com Deus. Mas alguns dias passou, uma semana, se eu não não me falha a memória, uma semana passou e a minha mãe chegou e disse: menino, tu não se decidiu ainda não? Deus estava usando a minha mãe para me colocar na parede, como muita gente às vezes faz, né? Às vezes o noivo, a noiva coloca o noivo na parede, e aí vai casar ou não vai? E aí vai namorar ou não vai? Então muitas vezes a gente é preciso ser colocado na parede para decidir se é sim ou se é não, porque com Deus é sim, sim, não, não. Com Deus não tem meio termo. Com Deus não tem um pé no mundo e um pé em Deus. Ou você é do mundo ou você é de Deus. Ou você é do mal ou você é do bem. Ou você faz o mal ou você faz o bem. E aí eu continuei, pensava, quando eu estava no meu quarto eu ficava pensando. E acho que ela ainda falou, não sei se 2 ou 3 vezes. Menina, te decide logo, tu ainda não... Pensei que tu já tinha decidido. E ali, em uma das noites que eu estava no meu quarto, né? Não me lembro se foi à noite, se foi à tarde, eu sei que eu estava no meu quarto. E eu sempre falava com Deus, né? Nas minhas orações. E nesse dia eu fiquei aquela pressão no mundo espiritual. Porque para uma vida se converter há uma pressão no mundo espiritual para que a sua vida seja ganha para Jesus ou não. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E pensava e dizia, eu não vou conseguir parar de beber e de namorar. Mas também eu não vou mais conseguir beber e namorar em paz. Eu não vou conseguir fazer mais as coisas que eu fazia em paz. Porque até ali eu não tinha alcançado o que eu queria. Até ali eu não era feliz com o que eu fazia. Eram felicidades momentâneas. Entendeu? Eram felicidades momentâneas. Então eu pensei, eu vou tentar esse outro caminho para ver o que é que acontece, porque até agora esse não deu certo. Eu vivi a minha vida toda neste caminho e não deu certo. Então eu vou tentar esse outro caminho, até porque eu não vou conseguir mais fazer esse caminho que eu estava em paz. Então naquele momento Deus tocou no meu coração, porque eu creio que tudo é o Senhor. Deus tocou no meu coração. Eu me prostrei de joelhos no chão, no chão do meu quarto, e com o rosto em pó, e disse: Deus, a partir de hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos. A partir de hoje o Senhor é o Senhor da minha vida. E o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. A partir de hoje eu deixo tudo pelo meu casamento, pelo meu matrimônio. E a partir dali eu comecei a passar um período de santificação pelo Senhor.
Deus começou a mudar o meu comportamento, Deus começou a mudar as minhas vestes. Primeiro ele começou a mudar por dentro, para depois ele começar a mudar por fora. E foi pouco depois dessa experiência eu tive a minha primeira saída. Isso ocorreu mais ou menos no final de fevereiro, início de março de 2016. Porque eu me lembro que 3 de março, né, no dia do meu aniversário, foi a minha primeira saída depois desta confissão a Deus. Eu disse, eu vou tentar, Deus. Eu tinha medo de dizer, ficava pensando, se eu não conseguir, então eu tinha muito medo de dizer, eu vou fazer. Então no meu coração, na verdade, eu vou tentar. Eu vou tentar fazer aquilo que Deus está colocando no meu coração. Porque eu sabia que eu era muito impulsiva, eu era muito sem freio, né? Mas o Espírito Santo, eu não sabia que o Espírito Santo dá controle, que o Espírito Santo dá prudência, dá sabedoria. E naquela primeira saída do meu aniversário, que eu saí, eu olhei para a cerveja e eu pensei, hoje eu não vou mais tomar essa cerveja. Eu pensava que eu não ia conseguir, eu brinquei de não tomar. E nisso eu não tomei, ficaram me oferecendo e eu não tomei, eu consegui voltar para casa sem tomar. E eu não sabia que naquele instante havia sido aberta uma porta espiritual no céu para o não. Com o Espírito Santo você aprende a dizer não, a primeira porta de muitas para vários nãos. Você aprende a dizer não, você aprende a discernir o que é bom e o que não é. Porque está escrito na palavra de Deus, sede sóbrios como eu sou sóbrio. Eu comecei a ver a sobriedade, o que é estar sóbrio no Senhor. Como está escrito na primeira carta de Pedro. Na primeira carta de Pedro, está escrito no capítulo 1, né, epístola feita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 1, no verso 13, onde ele vai falar da exortação à santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Eu comecei a ficar alegre sendo sóbrio, eu comecei a ter a alegria do Espírito Santo. E eu vi que aquela bebedice era uma alegria momentânea para depois dar tristeza, para depois trazer vazio. E hoje, atualmente, eu não tenho mais saudade de beber, porque eu prefiro estar sóbrio, porque eu vejo mais alegria em estar sóbrio. Porque sóbrio você está sã, você é dono das suas respostas, você é dono dos seus pensamentos, você não se ridiculariza nem ridiculariza os outros. Você não perde a memória. Você sabe o que você está fazendo. E eu vi a beleza de estar sã, de não estar dependendo quimicamente de nada, né? E depois que eu comecei a viver, ter essa experiência com Deus, logo depois, em seguida, Deus disse, agora eu pego ela. E eu tinha uma academia, né? Algumas pessoas sabem que eu tinha uma academia. E essa academia foi em vários locais do bairro. E um desses locais eu estava na recepção da academia. Quando eu tive essa experiência forte com Deus. Eu sempre li a Bíblia pela manhã, sempre tinha o meu momento com Deus. E nesse dia eu estava com a Bíblia aberta, lendo um salmo, que eu não recordo, mas eu estava lendo um salmo que eu lia todos os dias, vários salmos, fora a minha leitura diária da Bíblia. E veio aquela força do lado direito, como se viesse do céu. Eu não vi, mas eu senti. Porque Deus, muitas vezes, a gente não vê, a gente sente. E veio aquela força espiritual como um farol no meu coração. E eu senti a presença de Deus do meu lado direito, como se tivesse a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu sabia que era Deus ali. E veio o meu coração, a presença foi tão forte que o meu coração acelerou. Parecia que eu estava numa maratona, né? Que muitos sabem que eu sou professora de educação física, sou acostumada a correr. Então meu coração ficou tudo, parecia que eu estava numa corrida e tinha parado de uma vez. E eu olhava para um lado, olhava para o outro e não via nada, mas eu sentia que Deus estava ali e que tinha um sobrenatural muito grande. Mas no outro lado estava Satanás. Naquele momento eu não sabia, mas Deus estava trocando o meu coração. Deus estava colocando um coração puro, Ele estava santificando o meu coração para o chamado que eu ia ter.
E eu ouvi a voz de Deus muito alta dizendo para Satanás, Deus do lado direito e ele do lado esquerdo. E ele dizia, acabou, e batia bem forte a mão, como se fosse numa mesa, num tribunal, numa mesa de tribunal. E naquele momento eu não entendi, mas os meus olhos abertos, meus olhos espirituais foram abertos. E eu recebi o dom da visão. Eu comecei a ver coisas que precisam ser interpretadas no mundo espirituais. Eu comecei a profetizar. Foi me dado o dom da profecia e foi me dado o dom de visão naquele mesmo instante. Mas eu não sabia administrar aqueles dons. Então eu fiquei num rebuliço muito grande. Aconteceu um rebuliço espiritual na minha vida muito grande, na minha família, em todas as áreas, porque eu não entendia, mas o Espírito Santo foi me dando entendimento. Porque o Espírito Santo está escrito também na palavra do Senhor, que o Espírito Santo lá em Romanos, ele ensina todas as coisas. E assim eu fui aprendendo, e assim foram feitas muitas feridas, porque eu quis ir para o mundo espiritual como uma criança que vem e ela vai e cai lá na frente. Então eu fui sendo muito ferida, fui sendo muito provada, ainda sou muito provada. Mas a diferença da dor sem ter Jesus e com Jesus é que a dor sem Jesus você vai para a morte, você vai para o inferno. E a dor com Jesus você está passando pela prova para ir para o céu, para ir para a glória, para comer do maná celestial, amém? Então, para concluir, para que não fique muito grande este vídeo, são muitos detalhes que tem desta história. Mas para que não se estenda muito, nesta mesma época, no ano de 2016, no início de 2016, Deus me mostrou que eu ia ter esse canal, que eu ia pregar, que eu ia louvar no YouTube. E para mim era uma coisa muito grande, era uma coisa muito distante. E hoje eu vejo que todo mundo tem um canal no YouTube, é muito comum ter um canal no YouTube, ser youtuber, né, como diz a moda, a modinha. Mas Deus não é Deus de modinha. Muitas pessoas fazem muitas coisas no YouTube que não agrada a Deus, né? Mas Deus me chamou para pregar, para louvar, porque Deus habita no meio dos louvores. E foi derramado sobre mim o espírito de pregação e o espírito de levita para louvar, para fazer o ide do Senhor. E eis-me aqui, Senhor, eu disse. E eu estou aqui tentando realizar este ministério, que ainda está se iniciando. Passei por muitas calúnias e passo por muitas calúnias, por muitas fofocas, por muita barração de ministério. O meu ministério já foi barrado várias vezes e Deus disse, pois vai pregar na internet, que só sou eu e o celular e quem a eu mostrar. Então eu comecei a pregar na internet, muitas vezes para os gentios, porque Deus se agrada de quando uma vida se converte e vai para a casa do Pai. E naquela manhã, que eu estava naquela recepção da academia, Deus me colocou no meu coração, eu senti Deus dizendo para mim, ei, Kelane, é tu que eu quero. Para o que eu vou fazer para essa missão, ô missionária, é tu que eu quero. Acabou a tua festa na terra, tua festa carnal, acabou. Sai daí, porque agora quem está te tirando sou eu. Agora a tua festa é no céu, junto comigo e com os anjos celestiais. Eu te chamei na terra, eu te procurei. Tu não estava na guerra não, mas tu é soldado de guerra, tu é varoa de guerra. Então, tu não estava na guerra não, eu vim te procurar e eu te achei. E agora tu é minha e eu sou teu. Alabaxúria ande canta, alabaxúria manava, alabaxúria ande rasa, alabalabalabala. E Deus me chamou com obediência. Sim, irmãos, porque tem gente que não obedece à voz do Senhor. É ministro do Senhor, mas não quer obedecer ao Senhor. E Ele me chamou com obediência, como exclusividade, propriedade de Deus. Você sabe o que é isso? Propriedade do Senhor. É aquele que não tem escolha, é aquele que não pode voltar atrás. É aquele que tudo obedece ao Senhor, é aquele que tudo pergunta ao Senhor, como havia os profetas, os servos, os grandes servos de Deus, que eu sou pequena, mas Deus faz grande. Tudo que eu vou fazer, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, eu pergunto a Ele. Eu prostro os meus joelhos no chão, eu deito a minha cabeça no pó, eu abro a sua santa e doce palavra para saber o que Ele quer, porque eu não consigo fazer a minha vontade mais. Mas isso não veio de mim, isso veio do Senhor, porque Ele me santificou e Ele ainda está me santificando.
Muitas pessoas julgam o vaso, não julgue, porque o vaso ainda não foi terminado. E para concluir esta palavra, abra a sua Bíblia no livro de na epístola de 1 Pedro ainda. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E o 16, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E o 17, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Porque Deus, ele não julga ninguém. Ai, mas ela estava lá no carnaval, essa daí que estava fazendo não sei o quê, é a roupa dela. Essa daí que está assim, Deus vai chamar, Deus chama a mim, Deus chama a você. Você que se sente pecador, você que diz, não, mas a mim não dá não, dá. Que eu nunca imaginei, ele me chamou, pois ele também te chama. Sabe por que ele te chama? Porque o sangue dele é precioso, como está no verso 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E o 22, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, por caridade fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Porque Deus, ele é santo, ele foi virgem, ele foi um sangue inocente, imaculado. Então é ele que nos purifica, é ele que tira o nosso pecado, porque ele é sem pecado. E no 24 ele vai dizer, porque toda a carne é como erva e toda a glória do homem como flor. Tudo que é do homem, tudo que é da carne passa. As festas que não são de Deus, elas passam. Os momentos que você pensa que é de felicidade, eles passam sem Deus. 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. O que é de Deus é para sempre. Dói, mas é para tu ir para o céu, é para tu ir para a glória, é para tu vencer com Jesus, é para tu amadurecer. Alabaxúria ande canta, alabaxúria manava. E agora eu venho te convidar, porque Deus convida. Satanás, ele não convida não, ele entra sem pedir licença, mas Deus, ele convida. O vocabulário de Deus, eu aprendi, é diferente do vocabulário de Satanás. Você está me entendendo isso? A visão de Deus é diferente da visão de Satanás. É preciso que você saiba disso. E agora nós vamos louvar este louvor que Deus colocou no meu coração, referente a esta conversão que ainda está acontecendo na minha vida. Amém? Quanto mais que te humilham, mais você cresce na vida. Quanto mais que te humilham, mais você cresce na vida. Tem muita gente que fica se perguntando como pode ele ainda estar cantando. Tem muita gente que fica se perguntando como pode ela ainda estar pregando. Caluniando e o ministério prosperando, te perseguindo e o ministério prosperando, estão inventando e o ministério prosperando, te apedrejando e o ministério prosperando, estão fofocando e o ministério prosperando, te perseguindo e o ministério prosperando, está prosperando, o teu ministério está prosperando. Te chamei na terra pra lutar, não te achei na batalha, eu vim te procurar. Sou general de guerra, sou varão na terra, eu sou guerreiro forte, eu sou Jeová. Te chamei na terra pra lutar, não te achei na batalha, eu vim te procurar. Sou varão na terra, sou general de guerra, eu sou guerreiro forte, eu sou Jeová. Tem varão na terra, hoje ele vai guerrear. O general de guerra hoje te convida a marchar. Tem varão na terra, hoje ele vai pelejar. O general de guerra hoje te convida para marchar. Macumbaria ele vai desmanchar, feitiçaria ele vai desmanchar, vai te usar para quebrar o alguidar. O varão desceu nesse lugar. Macumbaria ele vai desmanchar, feitiçaria ele vai desmanchar, o alguidar ele vai quebrar, o varão desceu pra pelejar. Tem varão na terra,
Hoje ele vai guerrear. O general de guerra hoje te convida pra marchar. Tem varão na terra, hoje ele vai guerrear. O general de guerra hoje te convida pra marchar. Mais uma vez o laço foi cortado, mais uma vez o diabo foi envergonhado, mais uma vez o laço foi cortado. O quê? Olha o diabo envergonhado, mais uma vez o laço foi cortado, mais uma vez o diabo foi envergonhado, mais uma vez o laço foi cortado. O quê? Olha o diabo envergonhado, agora marcha, irmão. Oi, marcha, pastor. Oi, marcha, igreja do Senhor. Agora marcha, irmão. Oi, marcha, pastor.